Queridos irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor no Salmo de número 106, né? Glória a Deus. Salmo de número 106. Nós já falamos boa parte do Salmo, né? Nós vamos dar continuidade. Nós já falamos por 2 terça-feira. Primeiro tema, um Deus a ser louvado. Nós falamos a primeira semana e a segunda semana. Hoje nós entramos na terceira semana que nós estamos estudando esse Salmo. Nós vamos começar pelo versículo de número 10. Essa é a terceira, vai ser a terceira mensagem do Salmo, né? Então, versículo de número 10 a seguir, nós vamos dar continuidade nessa noite. O tema da mensagem: milagres, uma marca do nosso Deus. Milagres, uma marca do nosso Deus. Então nós vamos começar a leitura, todos os irmãos que puderem abrir as vossas Bíblias, Salmo de número 106, nós vamos ler os versos 10, 11 e 12. Salvou-nos das mãos daqueles que os odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram os seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Aqui o salmista, mais uma vez, ele retrocede no tempo, lembrando-se daqueles momentos em que o povo estava cativo, fora cativo lá no Egito, e ele fala que os egípcios os odiavam, porém Deus os resgata com mão poderosa. Deus foi lá e tirou eles do meio daquele povo, onde eles eram escravizados, onde eles eram odiados. Muitas das vezes nós não entendemos por que as pessoas nos odeiam. Ali tinha um motivo nítido, né? Os egípcios viram que Deus abençoava o povo de Israel, e eles se multiplicaram sobre a terra do Egito, e aí ele causou medo e espanto, né? E a mesma coisa, irmãos, acontece com o povo de Deus na face da terra, porque o único povo que recebe a bênção de Deus é o povo dele, é aquele que obedece a sua palavra, aquele que teme ao Senhor. Este é o povo abençoado na face da terra, não tem outro. É o povo que prospera, é o povo de Deus. Nós não estamos falando simplesmente em bens materiais, mas em ter a bênção de Deus, porque a bênção de Deus não consiste em coisas materiais, mas consiste na graça de Deus sobre a nossa vida, na paz de Deus sobre a nossa vida, na misericórdia do Senhor sobre nós. Por isso nós somos abençoados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E às vezes nós não entendemos por que as pessoas odeiam-nos, porque as pessoas nos distratam, nos desrespeitam, e não entendemos de onde vem todo esse ódio. Mas a Bíblia, ela fala que esse ódio, irmãos, não é do homem em si, porque a nossa batalha, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra quem? Contra as hostes, contra as potestades do mal nas regiões celestiais. O foco, irmãos, é que nós temos um Deus que nos ama e um mundo que nos odeia. Não o mundo formado, mas um mundo espiritual, em que coloca ódio, em que coloca desavença nos corações, para que odeiem o povo de Deus. Não pode haver comunhão entre trevas e luz. Não dá. Por isso que nós somos muitas das vezes odiados e perseguidos. Por quê? Porque a treva não tem comunhão com luz. Mas tem uma coisa: há um Deus que cuida do seu povo sobre a face da terra, e um Deus que nos
ama de maneira especial. Da mesma maneira que Deus amou o povo que estava ali prisioneiro no Egito, amou aquele povo que estava sendo escravizado, massacrado, Deus nos ama também, ao ponto de nos dar o seu Filho para morrer por nós. Que coisa maravilhosa. No livro de Lucas, no capítulo de número 1, de versículos de número 71 a 74, nos diz assim: salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos das mãos dos inimigos para servi-lo sem medo. Ou seja, Deus amou aquele povo de uma forma incondicional, ao ponto de resgatá-los das mãos dos inimigos. Deus mostrou que quem é com ele não tem quem possa ser derrotado. Quem está ao lado de Deus é vitorioso. Por mais que aquele exército egípcio fosse, irmãos, um povo guerreiro, tivesse o armamento, tivesse condições para destruir o povo de Deus, o Senhor os resgatou. E uma coisa interessante, nenhum dos inimigos sobreviveu. Deus, irmãos, quando Ele opera milagres, não tem como explicar. Ele vai contra todas as normas, contra todas as regras. O nosso Deus simplesmente realiza e fim de papo. Ele não tem que prestar contas a ninguém, mas todos sim devem prestar contas a esse Deus. E por fim, eles creram nas suas promessas e cantaram louvores. Ao ver o milagre, aquele povo se alegrou. Porque, irmãos, como nós falamos na semana passada, imagine Deus empilhando aquelas águas do mar, como se empilham sacos de feijão, quem sabe feno, né? O nosso Deus assim o fez. Empilhou aquelas águas do mar e por fim ele soltou-as, desatou os seus laços de uma vez e toda a água voltou, matando todos aqueles adversários. Oh, glória a Deus! Não foi necessário o povo de Israel ter um armamento sofisticado, não foi necessário eles forjarem armas no fogo. Simplesmente Deus falou: olha, eu tomo conta de vocês, eu livro vocês. Irmãos, e não é diferente hoje. O nosso Deus continua trabalhando pelo seu povo. A Bíblia nos diz que Ele dá aos seus enquanto eles estão trabalhando. Não! Enquanto quando? Enquanto estão dormindo. Deus está trabalhando enquanto você dorme. Deus está agindo em teu favor enquanto você dorme. Mas em favor de quem? Daqueles que temem ao Senhor. Daqueles que buscam ao Senhor. Daqueles que honram o nome dEle. O Senhor está trabalhando em favor desses. Não importa o tamanho da adversidade. O hino que foi cantado aqui nessa noite falou que Golias, né, foi lá, foi ter com Davi, foi ter com Golias, né? E Davi o destruiu. O nosso Deus faz essas coisas, irmãos, inexplicáveis, só para depois você dar glória a Deus. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, para não esquecer de glorificar o nome do Senhor. Faça aquele compromisso. Acordou pela manhã, as primeiras palavras é: muito obrigado, Senhor. Glória a Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida. Pela manhã já comece adorando a Deus. Comece glorificando ao Senhor.
Comece adorando a Deus, dizendo o quanto você louva a Ele e o quanto você engrandece Ele por todos os benefícios que Ele tem feito. Aquele povo precisou de ver para crer. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Glória a Deus. Versículo de número 13. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Olha, irmãos, aqui esse versículo aqui tem um ar de tristeza nele, irmãos. Por quê? Deus havia feito tantas coisas ali no Egito. Nós falamos sobre as pragas, falamos sobre a vara de Arão, e agora eles veem o mar se abrindo, devorando todos os seus inimigos e os sepultando. Porém, logo depois eles se esqueceram de Deus, se esqueceram do que Deus havia realizado. E nós podemos notar hoje em dia, irmãos, que muitas pessoas estão correndo atrás de bênçãos, de milagres, mas não querem ter um compromisso com o Deus da bênção, com o Deus do milagre. Porém, a igreja do Senhor afirma um compromisso de servir a Deus e de honrá-lo com sinceridade. Nós não queremos esquecer os feitos de Deus, mas nós queremos louvá-lo todas as manhãs por tudo aquilo que ele tem feito. Aquele povo se esqueceu, se tornaram um povo ingrato. Agora, será que nós também não nos esquecemos dos milagres e das portas que Deus nos abre? O salmista se incluiu. Ele, na sua oração, ele não aponta o dedo, mas ele diz, pecamos. Nós, eu e toda a nação, eu e todo o povo. Eu não sou diferente daquele povo que viveu no passado. Não sou diferente dos meus pais do passado. Ele reconheceu o seu erro. E mais uma vez aqui, irmãos, ele diz que eles se esqueceram. Será que nós não nos esquecemos também daquilo que Deus tem realizado, daquilo que Deus realizou ontem, porque já ficou no dia de ontem e nós queremos o milagre hoje? Será que nós deixamos o milagre de ontem na história e queremos viver um novo milagre? É lógico que nós queremos milagres, né? Nós precisamos, nós dependemos diariamente, mas como se esquecer do passado? Como se esquecer que quando você não tinha, né? Como nós em casa não tínhamos o dinheiro para comprar uma Coca-Cola, e Deus enviava a Coca-Cola lá no portão de casa para suprir o nosso desejo. Colocava lá uma Coca-Cola, de onde veio? Não sei, foi Deus que enviou, acabou, né? Coisas dentro de casa. Quantas situações, nós não podemos nos esquecer. Talvez hoje, pastor, a sua situação hoje melhorou muito. O senhor vai falar uma coisa dessa? Que vergonhoso. Não, Deus fez, Deus realizou, eu não posso me esquecer. E eu tenho que louvá-lo por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele faz hoje e por tudo aquilo que ele fará. Porque o nosso Deus não mudou. Ele realiza milagres, irmãos. Ele está realizando nesse momento. Eu sou um milagre. Eu posso dizer que estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Não era para mim estar aqui. Só para encurtar a história, com 17 anos eu capotei um carro e dei perca total nesse carro. Só para encurtar a situação. O que aconteceu comigo? Apenas um arranhão. Apenas um arranhão. Deus me deu uma folga. Dormi o dia inteiro na PUC. Né? Passei um dia dormindo na PUC. Só isso. Então, um milagre de Deus. E quantos outros milagres? Então nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos ignorar o que Deus realizou. Nós temos que todos os dias agradecer a Deus e pedir, Espírito Santo de Deus, se eu estou esquecendo, me faz lembrar, Senhor. Me faz lembrar. E outro ponto. Eles não queriam saber mais qual era o projeto de Deus para a vida deles. Eles, além de esquecerem o que Deus havia realizado, chegou ao ponto de também não quererem mais ter obrigações com Deus.
querer viver a vida deles. Olha, a vida é minha. Não quero saber o que Deus tem. Eu quero saber o que eu quero fazer. Olha, irmãos, é tão triste quando as pessoas se tornam soberbas, ao ponto de achar que não precisam mais de Deus, ao ponto de achar que podem tomar todas as decisões sem conhecer a vontade de Deus. Procure saber, meu irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Procure saber qual é o projeto de Deus para a sua vida. Procure saber, irmãos, o que você tem que fazer, se está dentro da vontade de Deus ou não. As decisões que você toma, mesmo que sejam simples, que sejam na direção de Deus. Não fechar portas que Deus abriu. Não murmurar para não perder a bênção. Nós precisamos de entender. Outro dia, eu conversando com um mecânico, ele começou a reclamar, ele é crente, eu falei para ele, meu irmão, você acha que Deus errou, meu irmão? Você acha que nós não temos clientes aqui porque Deus errou? Você acha que está faltando trabalho hoje porque Deus errou? Não. Então vamos orar e vamos clamar ao Senhor, é o que nós podemos fazer, porque o nosso Deus nunca erra. O nosso Deus sempre está certo, meus irmãos. Só nós precisamos de estar dentro do centro da vontade de Deus. É não abandonar a vontade de Deus, é saber, Deus, o que eu tenho que fazer. E agir de acordo com o seu querer. Procure saber, meu irmão, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pastor, mas como? Ore. Espere Deus falar com você. Você fez a tua oração? Continue ajoelhado ali por um instante, quietinho, e fala, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu preciso da tua resposta. Se você veio para a igreja hoje procurando uma resposta, continue falando, Senhor, fale comigo. Eu estou ouvindo, Senhor. Meu coração está aberto. Meu coraçãozinho, Senhor, está pronto para ouvir a tua voz. E Deus te irá direcionar, meu irmão. E você tomará decisões dentro da vontade de Deus, e a bênção do Senhor estará te acompanhando. Versículos 14 e 15. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Depois desse povo, irmãos, ter se esquecido de Deus, um outro sentimento tomou conta do coração deles. Um sentimento de gula. No livro de Números, capítulo de número 11, dos versos 4 ao verso 6, nós vamos entender o que eles fizeram. Um bando de estrangeiro que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos, mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha o que aconteceu com eles, irmãos. Depois de não entenderem a vontade de Deus, eles então agora começam a se queixar. Meu irmão, será que ser livre é melhor do que ser escravo? Eles achavam que ser escravo nesse momento era melhor do que ser livre. Era melhor receber chibatada, mas comer peixe, do que ser livre. Era melhor ser castigado do que não comer melancia. Era melhor que matassem todos os meninos, né, como na época em que Moisés morreu, a determinação é, nascia um menino, deveria ser morto. É melhor ter o seu filho morto à espada do que deixar de comer alho e alho poró. Olha a comparação que eles fizeram. Tudo isso, irmãos, por não estarem dentro da vontade de Deus. Tudo isso por não entenderem um propósito de Deus para a vida deles. Eles achavam que aquele maná que Deus enviava era pouco para eles. Nós já estudamos aqui sobre o maná, né? E eu gosto sempre de falar, porque depois
que eu comecei a entender, que o Espírito Santo de Deus me deu esse entendimento a respeito do maná, eu fiquei maravilhado, porque o maná era um alimento completo. Um alimento completo. Todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo que eles precisavam para se desenvolver saudáveis no meio do deserto, era composto maná. Tudo que eles precisavam. E eles faziam bolos com maná, tudo aquilo que eles necessitavam, ferro, cálcio, vitaminas, encontrava-se no maná. Ah, se Deus me desse um maná para mim, né, pastor Luciano, invasar ele hoje para ganhar dinheiro, né? Ficaria rico com o maná, né? Comida mais substancial, essencial para o homem. Mas eles achavam pouco. Ninguém ficava doente comendo maná. Ninguém tinha diarreia, dor de barriga, ninguém tinha falta de cálcio, osteoporose. Ninguém tinha nenhuma doença. O maná era um alimento completo. Completo. E aquele povo achou pouco. Mas agora e nós? E nós? É fácil falar dos outros, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Que às vezes a gente tem lá uma trave no olho e quer tirar o cisquinho que está no olho do irmão, né? Às vezes nós agimos dessa maneira, porque acusar os outros, apontar para eles, é fácil. E agora em nós? Ah, eu só estou comendo em casa carne de segunda, porque eu não estou tendo dinheiro para comprar carne de primeira. Ai, Deus, está difícil, Deus. Só carne de segunda. Ah, mas olha, fulano come bem. É? Será que às vezes nós não fazemos essas comparações pobres? Eu acho que às vezes nós fazemos. O irmão fulano de tal só está com carrão, e eu aqui com o meu poisézinho. Em vez de agradecer a Deus, porque antes nós éramos escravos do pecado, e nós estávamos condenados à morte, nós nos prendemos em coisas pequenas e começamos a fazer comparações medíocres. Nós agimos de forma medíocre. Nós precisamos, irmãos, de mudar a nossa maneira de pensar, de mudar os nossos sentimentos para um sentimento que agrade a Deus. Vamos glorificar a Deus por tudo que Ele tem feito. Não vamos irritar ao Senhor, nem desagradar ao Espírito Santo de Deus, mas vamos adorá-lo e servi-lo com fidelidade. Olha, irmãos, antes nós éramos escravos do pecado. Quanto de nós gastávamos dinheiro com cigarro, bebida, drogas, entre outras coisas. Mas hoje nós somos livres desses gastos. Hoje nós temos a bênção de Deus. E às vezes queremos fazer essas comparações. Nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que o cuidado de Deus, ele é tão grande, que mesmo na fome, Ele os preserva com vida. Não quer dizer, irmãos, que o cuidado de Deus, que você vai ter que comer só picanha, não. Mas se você estiver passando fome, até na fome o Senhor vai te preservar com vida. Você não vai morrer. Você vai contra tudo aquilo que a medicina diz. O Senhor vai te manter vivo. O Senhor vai te preservar. Mas, irmãos, aquele povo reclamou, murmurou. E aí Deus disse para eles: tá bom, vocês querem comer carne? Eu vou mandar tanta carne para vocês, que vocês vão comer carne até ficarem enjoados, até sair pelo nariz. Foi isso que Deus disse para eles. E eles ficaram, então, vamos ver o que Deus vai fazer. Deus mandou cordonizes, mandou aquela grande quantidade de cordonizes que as pessoas guardaram até 9 barris de cordonizes cada família. E enquanto eles estavam ali se empanturrando daquela carne, Deus, irado com eles, manda uma praga. E eles pagaram um preço caro. E nós, muitas das vezes, também podemos cometer esse mesmo erro.
de não ser agradecidos a Deus por Ele ter nos tirado da escravidão. E às vezes nós pagamos um preço muito caro. Mas que nós possamos ter um coração grato, irmãos. Eu sempre falo aqui, quando nós lemos esses textos, irmãos, não é que Deus quer nos destruir, é porque a misericórdia dele se renova. Deus nos traz aqui para aprendermos a como realmente sermos pessoas agradecidas, tementes a Ele, que possamos honrar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele tem compaixão de nós, irmãos. Ele cuida de nós, Ele nos ama. E o que Ele quer é o nosso bem. O nosso bem. Por isso que nós estamos estudando esse salmo. Versículo de número 16, 17 e 18. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, aquele que fora consagrado ao Senhor. A terra abriu-se e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Fogo surgiu entre os seus seguidores, as chamas consumiram os ímpios. Mais uma vez aqui, irmãos, nós lemos um relato triste da história de Israel. Depois de Moisés ter os libertado ali, de ter conduzido aquele povo para o deserto, alguns tiveram inveja de Moisés e do seu irmão Arão. Vocês se lembram que Deus escolhera Arão, né? E Arão foi o homem a qual sempre esteve ao lado de Moisés. Desde quando ele chegou ali no Egito, Arão era o irmão mais velho de Moisés. Aproximadamente 3 anos mais velho do que Moisés. Depois vinha Miriam e por fim... acho que era Miriam mais velha. Arão era o mais velho, perdão. Arão era o irmão mais velho de Moisés. E quando ele foi retornar para o Egito, depois de ter ficado 40 anos ali trabalhando como pastor de gado, ovelhas, Deus então, ele fala, Senhor, eu tenho língua dura e tal, mas tem lá um homem, tem meu irmão lá, tem o seu irmão lá, você vai lá e ele vai ser aquele que vai te representar, aquele que vai falar. E Arão, desde quando Moisés chega no Egito, Arão então toma uma posição ao lado do seu irmão, e todas as vezes que Moisés estava ali com o faraó, Arão estava junto. Nós vimos que a vara de Arão engoliu as outras serpentes, nós já estudamos esse tema, e Arão então é separado por Deus como sumo sacerdote daquele povo, o homem que cuidaria da parte religiosa daquela nação e a sua descendência. Ele foi escolhido por Deus, separado por Deus, ele e os seus filhos. Porém, os príncipes em Israel começaram a dizer, olha, por que esse homem é melhor do que nós? Por que Moisés se denomina melhor do que nós? Por que Arão é melhor do que nós? Nós somos todos príncipes. E foram na presença de Moisés e começaram a causar uma rebelião, um tumulto no meio do povo. Os corações dele, irmãos, estavam endurecidos, porque eles achavam que eles deveriam ter destaque. E era só Moisés e Arão que tinham destaque. Meu irmão, quem escolhe é Deus, quem chama é Deus, e quem capacita é Deus. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Não importa se você é príncipe, não importa qual a tua posição no meio da sociedade, mas Deus pode tirar uma pessoa que não sabe ler e escrever e colocar na frente de uma igreja, e Ele vai dar unção, sabedoria e capacidade para dirigir aquele povo. É escolhido de Deus, é Deus quem escolhe. E às vezes um doutor vai continuar lá no banco, porque não foi escolhido por Deus. Deus sabe o que faz. E aquele homem, então ali escolhido por Deus, aqueles homens, então vão até eles, fazem essa reclamação, essa murmuração, e aí então Moisés diz, olha, amanhã nós vamos ver, então, reúnam vocês aí,
vocês tragam seus candelabros, e, se não me falha a memória, 250 candelabros com fogo aceso, e nós vamos nos reunir, e vamos ver quem Deus escolheu realmente, né? Vamos ver. E aí conta-nos a história, a palavra de Deus, depois no livro de Números, capítulo de número 16, você pode ler em casa, tá? Você vai ver essa história aí, triste para aqueles homens. A Bíblia diz que conta 2 fatos. Primeiro, a terra engole a casa, a família, o gado daqueles homens. E depois aqueles 250 homens que estavam ali com os candelabros acesos, desceu fogo do céu e os queimou, né? Eles morreram carbonizados. E os outros foram engolidos pela terra. Por quê? Porque não entenderam. Quando Deus chama um homem, Ele cuida daquele homem. E nós precisamos de entender, irmãos, que certas coisas não se deve mexer. Não se deve mexer. Eu não quero nem contar aqui o que eu tenho visto já durante a minha trajetória, mas são histórias tristes de quem mexeram com o escolhido do Senhor. De pessoas que colocaram a mão em pessoas que Deus havia colocado na frente da igreja. Por isso que eu sempre olho para o exemplo de Davi. Não toqueis no ungido do Senhor. Eu colocar a minha mão no ungido do Senhor? Não, eu não. Ele era ungido. Ele poderia dizer, né? Eu também sou ungido. Eu também, Deus disse que eu seria rei em Israel. Eu fui ungido para isso. Então eu vou matar logo esse cara, porque Deus já o rejeitou e vou assumir o trono. Mas não, ele esperou o tempo de Deus. E aquelas pessoas se opuseram então contra Arão e contra Moisés. E eles morreram naquele dia. Irmãos, esse espírito de inveja, Paulo diz na sua carta de 1 Coríntios, capítulo de número 3, olha só o que Paulo diz: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Ou seja, se tem inveja, se tem divisão, é porque existe o quê? Carnalidade. Não são pessoas espirituais. Aquelas pessoas não entenderam nada do que Deus estava fazendo. Viram tantos milagres como Deus falava e não entenderam nada. E tem muitas pessoas vivendo dentro da igreja que ouvem a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro. Causam inveja dentro da igreja. Irmão, aquilo que Deus te deu é teu, mas aquilo que Deus dá para o pastor Luciano é dele. Então, meu irmão, se contente com aquilo que Deus te deu. Deus sabe o que está fazendo, mas aquilo que é do pastor Luciano é dele. Não adianta eu querer falar, olha, não, mas eu sou melhor do que ele, né? Eu sou mais bonito do que ele, por que Deus deu para ele, não para mim? Não, meu irmão, cuidado. Nós precisamos de entender que aquilo que cabe a nós realizarmos, o Senhor nos capacita para aquela obra. Agora, cada um tem um chamado específico. E nós precisamos de entender aonde nós estamos inseridos neste contexto. Se Deus quer nos levar a altos lugares, Deus vai nos colocar lá. Mas se também nós tivermos que ficar embaixo para servir, que nós fiquemos embaixo servindo. O importante é estar fazendo a obra de Deus, onde, quando e no momento que Ele manda. Glória a Deus por isso. Também Paulo nos diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 13 e o verso de número 4, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Uma das qualidades do servo de Deus é o amor. É o amor. Se você não tem amor no coração, não pode ser considerado um cristão. Porque a Bíblia diz, sabereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ou seja, o amor é uma marca latente do cristão.
Precisa de sobressair o amor de Deus em nós. As pessoas precisam ver que nós temos o amor de Deus em nossa vida. Agora, sentimento de inveja, isso aí é carnalidade. Intriga, divisão, fofoca, isso não pode existir no nosso meio. Nós precisamos de ser duros como Paulo. Quando começa uma fofoca, uma murmuração, nós precisamos de agir de forma imediata para que cesse. Porque a murmuração impede a bênção de Deus. A divisão impede a bênção de Deus. Meu irmão, a falta de amor impede a bênção de Deus. Versículos 19, 20, 21, 22 e 23. Em Horebe, fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória de Deus pela imagem de bois que comiam capim. Esqueceram-se de Deus, meu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao mar vermelho. Por isso, ele os ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Olha, irmãos, aqui nós vamos um pouquinho adiante daquilo que havia acontecido. Moisés sobe para o monte. Lá no monte eles veem o monte tremer, fumegar. Mas Moisés passa ali muito tempo. E o povo vira para Arão e diz assim: olha, Arão, Moisés já morreu. Porque de tudo aquilo que nós vimos ali, raios, trovões. Imagina, irmãos, a glória de Deus sobre aquele monte e um homem em cima do monte. Aí passa-se 40 dias e nada desse homem retornar. O que vocês imaginam? O cara está morto, né? Ó, morreu. Arão, seguinte. Deus já matou Moisés. Agora, faz-nos aí um Deus para que nós possamos seguir e vamos embora desse lugar, porque nós estamos aqui abandonados, né? Olha, irmãos, parece brincadeira, né? Parece brincadeira. Depois de tudo aquilo que eles tinham vivenciado, de toda aquela experiência com Deus, eles falarem isso: olha, faça-nos um Deus aí para que nós possamos servir e vamos embora. No mesmo local onde Moisés estava recebendo as tábuas da lei, no mesmo local em que eles viram a glória de Deus, eles pressionam Arão, o sacerdote do Senhor, o homem escolhido por Deus. Eles pressionam para que ele faça um bezerro. Por isso, irmãos, que às vezes as pessoas ficam bravas com os pastores e vão embora das igrejas. Eu mesmo, aconteceu um fato comigo. Um irmão ligou para mim, era o melhor dízimo da igreja que eu pastoreava, e ele disse assim para mim: ou o senhor faz do jeito que eu quero, ou eu vou embora. Falei: amém, irmão, que Deus te abençoe então. Quem manda na igreja é o Espírito Santo de Deus, o senhor pode ir, não tem problema nenhum. E ele foi. Porque acha que às vezes pode mandar na igreja, mandar no pastor, pressionar o pastor. Ou o senhor faz do jeito que eu quero, eu não congrego mais aqui. Meu irmão, foi mais ou menos isso que fizeram com Arão. Pressionaram Arão e Arão cedeu à pressão. Arão então constrói ali, faz aquele pé de peças de ouro e faz ali um bezerro de ouro. E esse bezerro, a gente leva tudo segundo os estudiosos, é que era parecido com o deus Apis do Egito, que era um touro, né? Então ele constrói ali aquele bezerro, fazendo menção com aquele Deus que eles conheciam no Egito. E, olha, está aqui o seu Deus, e o povo festejou. E aí Deus falou: olha, Moisés, desce lá porque a coisa está feia. E quando Moisés chega lá, realmente
ele vê aquela tristeza. E mais uma vez, o povo perece. 3.000 homens morrem nesse episódio. 3.000 homens. Será que nós não estamos trocando a glória de Deus por coisas efêmeras? Esses versículos aqui, irmãos, são versículos de profunda meditação, para nós fazermos uma análise introspecta de como nós estamos fazendo o nosso dia a dia, como nós estamos trilhando a nossa vida. Porque será que realmente nós estamos dando toda a glória a Deus, honrando o seu nome, ou nós estamos trocando a glória de Deus por coisas passageiras? Não valorizando aquilo que Deus tem nos feito, aquilo que Deus tem nos dado. E alguns ainda dizem assim: a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado, meu irmão. Não confunda a voz de Deus com a voz do homem. Fique firme, irmão, com o Senhor Jesus. Não se deixe ser levado por vozes humanas, mas ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos de estar ligados naquilo que o Espírito Santo está falando, para não cometermos esses erros, irmãos. Porque nós não somos melhor do que esse povo. Nós não somos melhor. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que aquele que está de pé, ore, vigie, para que não caia. Se eles cometeram todos esses erros, depois de verem toda aquela grandeza que Deus havia realizado, imagine eu e você. Tinha um líder ali, que o rosto dele brilhava da presença de Deus. E mesmo assim eles se esqueciam. Questionavam sobre essa liderança. Agora, imagine eu e você. Será que nós somos melhores do que eles? Não, meu irmão. Que nós possamos realmente clamar pela misericórdia do Senhor. E que nós possamos, irmãos, entender que Deus é soberano. E que nós precisamos de estar glorificando o seu nome em todo o tempo. Que nós precisamos, irmãos, se lembrar dos milagres que Ele realizou em nossas vidas. De todos os milagres. Comece a anotar, irmão, o milagre que Deus fez. O milagre que Ele vai fazer amanhã. E de vez em quando você pega aquelas anotações e fala: olha, tal dia Deus fez isso. Deus seja louvado, muito obrigado. Porque aquele povo, irmão, se esqueceu do que Deus havia realizado. E cometeram falhas e mais falhas, uma atrás da outra. Só que eles colhiam uma amarga colheita. Nesse episódio, 3.000 homens morreram. Que nós possamos, irmãos, ter a direção do Espírito Santo de Deus todos os dias. Que nós não venhamos nos esquecer de quem é o nosso Deus. Que Ele é um Deus que realiza milagres, prodígios. Que nós possamos ser gratos a Ele todos os dias. Não fazermos como aqueles 10 leprosos, que ao receberem a cura, foram felizes para casa. Quem sabe algum deles nem sabia quem era Jesus. Se alguém perguntasse para ele: mas quem te curou? Não sei, foi um cara lá. Eu estava passando lá e de repente ele apareceu, surgiu lá com uma multidão e mandou me lavar lá, e lá me apresentar ao sacerdote, mandou me apresentar ao sacerdote, eu fui, hoje eu estou curado, estou aqui, eu estou bem. Mas um voltou. Que nós possamos ser esse um que volta para adorar a Deus. Esse um que volta para contar os feitos que o Senhor realizou. Não tenha vergonha, meu irmão, no trabalho, na rua, na igreja, onde você estiver, de falar o que Deus tem feito por você. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é Deus.
e merece toda a honra, louvor e adoração. Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que tem vindo aos nossos corações. Talvez seja, Senhor, uma palavra dura para algumas pessoas, mas é a tua palavra. Talvez seja dura para o meu coração, mas é a tua palavra. E eu sei, Senhor, que eu preciso dela todos os dias da minha vida, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, queira visitar os teus filhos de uma maneira poderosa e sobrenatural, ó Pai. Que esta lição, ó Deus, que foi deixada para o nosso aprendizado, que foi escrita na tua palavra, Senhor, mostrando os teus feitos, quem o Senhor é, qual o Deus que nós servimos, que essa lição seja gravada em nosso coração, ó Pai. Que a nossa mente, ó Pai, nunca venha se esquecer dos teus grandes benefícios, que o Senhor é um Deus de milagres, que o Senhor realiza o impossível, ó Pai, e nós assim o cremos, ó Pai. Te somos agradecidos, Senhor, porque Tu és Deus, e mesmo com toda a Tua grandeza, com toda a Tua soberania, com toda a Tua glória, o Senhor nos ama de uma maneira incondicional, o Senhor nos perdoa, o Senhor envia, Senhor, a Tua misericórdia a todas as manhãs, em todos os 4 cantos da terra, Pai. E nós Te louvamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, pelo Teu carinho, Senhor, pela Tua correção, ó Pai, porque quando somos corrigidos, entendemos que somos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Queira, Senhor Jesus, trabalhar em nós, moldar-nos, ó Pai, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Que nós não sejamos obstinados, nem, Senhor, orgulhosos, nem, Senhor Jesus, venhamos criar contenda no meio do Teu povo, nem divisão, mas que nós possamos, ó Pai, exalar o Teu amor, ó Deus, que Teu amor seja marca das nossas vidas, ó Pai, que nós possamos caminhar, ó Deus, e termos, ó Pai, esta grande referência, ó Pai, escrita em nós, ó Pai, não com palavras, mas com ações, ó Pai, com atitudes, ó Pai, de quem é um verdadeiro cristão, de quem ama a Deus e de quem teme o Teu nome, ó Pai. Cuida, Senhor, de uma maneira especial do Teu povo, daqueles que estão pela internet, daqueles que estão precisando de um milagre, daqueles que estão precisando de uma cura, da libertação, ó Pai. Nós enviamos uma palavra de cura, de bênção em nome de Jesus. Que todos os laços sejam quebrados, que todas as armadilhas sejam desfeitas em nome de Jesus Cristo. Que a Tua glória, meu Pai, atinja a cada lar, a cada vida nesse momento, de uma forma poderosa, meu Pai. Nós enviamos, Senhor, esta palavra de bênção, ó Pai, de cura, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa agir, ó Deus, onde nós não conseguimos, ó Pai. Porque só Tu trabalha, Senhor, no intelecto do homem, ó Pai. Só Tu pode moldar, ó Pai, o coração e a mente, ó Deus. E nós apresentamos a Ti essas vidas, em nome de Jesus. E Te agradecemos, ó Pai, por tudo, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Podemos aplaudir ao Senhor?